Sabe, a música dos Beatles vai muito, mas muito além de só hits que a gente conhece. Existe ali uma mensagem bem profunda, quase como uma resposta para um mundo que estava em crise. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar, a tal da ética do amor que eles propuseram. Olha que forte isso. A gente começa com essa análise de Eleanor Rigby, que é de arrepiar. Porque a música não é só triste, ela é o retrato da mais pura desolação. Quando o autor diz, ninguém foi salvo, uau! O recado não podia ser mais direto, né? A solidão, no fim das contas, não salva ninguém. E é daí que vem a grande pergunta da música, aquela que fica ecoando na nossa cabeça. A história não é só sobre a Eleanor, mas sobre esse sentimento que marcou uma geração inteira e que, vamos combinar, ainda bate forte hoje em dia. De onde, afinal, vêm todas as pessoas solitárias? Então, para a gente entender isso tudo, nosso caminho vai ser o seguinte. A gente começa mergulhando em as pessoas solitárias, depois entende a resposta deles com uma ética do amor, vê como isso funciona na prática em Construindo Pontes e, por fim, o legado disso tudo em A Mensagem Universal. Vamos lá, então. Primeira parte. As pessoas solitárias. Um retrato trágico da vida moderna. Aqui a genialidade da letra salta aos olhos, né? As imagens são muito poderosas. A Eleanor que usa um rosto que ela guarda em um pote, e o padre Mackenzie escrevendo os sermões que ninguém ouvirá. São símbolos perfeitos daquela solidão profunda, sabe? Duas vidas que existem lado a lado, mas que nunca se tocam de verdade. E para entender de onde vem esse sentimento, a gente precisa voltar para Liverpool do pós-guerra. Pensa só, uma cidade arrasada por bombas, um lugar que o próprio John Lennon descreveu como esquecido pelo resto do mundo. Foi nesse clima de angústia, de ansiedade, que a mensagem dos Beatles encontrou um eco gigantesco. Ok, se o mundo estava assim, todo fragmentado, qual foi a resposta dos Beatles para isso? A gente entra agora na segunda parte, uma ética do amor. A resposta dos Beatles ao mundo conturbado. Mas afinal, o que é essa tal de ética do amor? Bom, é basicamente uma mensagem de tolerância, de compreensão, de paz e também de resistência. Era uma proposta ousada para repensar o mundo usando a força da cultura de massa para espalhar essa nova forma de ver as coisas. E olha, isso não foi por acaso não. Foi algo totalmente intencional. Os Beatles usaram a música de forma consciente, como uma ferramenta mesmo, para quebrar com aquela moral conservadora da época. Era, no fundo, uma proposta de revolução cultural que usava a arte para tentar curar as feridas de um mundo dividido. Beleza, a ideia é incrível. Mas como isso funcionou na prática? Vamos ver agora na terceira parte, Construindo Pontes. A ética em ação. Essa ética toda se apoiava em alguns pilares bem claros. A gente está falando de posturas firmes contra a guerra, de ações antirracistas, de um esforço real para criar pontes entre culturas, de promover uma comunidade universal e, claro, de defender a não-violência. Era um princípio sólido, sabe? Não era só um discurso da boca para fora. Quer um exemplo perfeito disso? George Harrison indo estudar cítara com o mestre Ravi Shankar. Aquilo foi muito mais do que só um experimento musical. Foi um gesto poderoso, uma ponte cultural de verdade entre o Ocidente e o Oriente, que abriu a cabeça de milhões de fãs para uma perspectiva totalmente nova, global. E a prova mais cabal disso tudo vem da boca deles mesmos. Quando eles se recusaram a tocar em lugares com segregação racial, não era uma jogada de marketing, era um princípio. Como o próprio Paul McCartney disse, a ideia de separar brancos de negros é simplesmente estúpida. Ponto. Uma declaração que mostra essa ética em ação, de forma clara e direta. Certo. E no fim das contas, qual foi o resultado de tudo isso? A gente chega na nossa última parte, a mensagem universal, um legado de esperança. A conclusão é que essa mensagem de amor, de conexão, funcionou como um verdadeiro bálsamo terapêutico. É uma imagem linda, né? Um remédio para as feridas da alma. A música deles foi muito além da própria banda. Se transformou numa fonte de cura e esperança para todo mundo. E se a gente tivesse que resumir essa filosofia toda em uma única frase, talvez não exista uma melhor do que aquela do finalzinho de The End. E no final, o amor que a gente recebe é igual ao amor que a gente faz. É a síntese perfeita de tudo. Uma mensagem sobre reciprocidade, sobre responsabilidade e, claro, acima de tudo, amor. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Essa análise toda é sobre um fenômeno que aconteceu há quase 60 anos. Mas a questão principal, essa não envelhece nunca. No nosso mundo hoje, com todos os nossos problemas, será que a resposta ainda é o amor?